Nós temos a grata satisfação de ter a nossa irmã Zeli, que está vindo pela primeira vez, né, para fazer a exposição nessa casa. Ela é do Lar Francisco de Assis, uma casa que eu gosto muito, que eu me sinto muito bem quando eu vou até lá, e já deu o meu abraço para todos aqueles nossos irmãos de lá. A casa é sua e Jesus lhe inspire agora. E no final você pode fazer a festa de encerramento. Nossa, tá bom. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Muito grata pelo convite. Primeira vez fora lá do lar, né? Eu sempre falo, mas eu sempre, de vez em quando, eu falo, mas é lá no Lar Espírita Francisco de Assis. A gente vai falar sobre o capítulo 27, Pedi e Obtereis. Esse capítulo ele é bem bacana, ele é bem intenso. Ele fala pra gente sobre nosso dia a dia, né? A gente pede e a gente acha que a gente tem que obter tudo aquilo que a gente pede. Mas a gente vai pedir e a gente vai obter aquilo que for do nosso merecimento por conta das nossas vivências e daquilo que nós merecemos, né? Merecimento, então, aquilo que merecemos. Esse capítulo inicia falando da qualidade da prece e fala o seguinte, fala assim: quando orardes, não sejam hipócritas. Então, quando a gente fizer as nossas orações, que a gente não seja hipócrita, que a gente não seja falso. Primeiro, eu tenho que perdoar o meu irmão para eu merecer o auxílio, o amparo. Ele fala também aqui nesse início que a gente cuide de não pedir muito nas nossas preces, nas nossas orações, que a gente consiga ser grato e que a gente perdoe. Tem um determinado trecho do Evangelho, eu não me recordo agora exatamente qual, mas ele fala sobre isso. Se você quer receber uma bênção, se você quer pedir algo para a espiritualidade, primeiro vá lá e se reconcilie com o teu irmão. Aí depois você consegue então ser auxiliado. Isso são orientações de Mateus, né? Capítulo 6, versículos 5 ao 8. Mas eu vou falar mais especificamente sobre o item 23 desse capítulo, que é um texto que fala de Santo Agostinho, tá? Eu não vou ler o texto inteiro, que é muito longo, né? Eu vou ler uns trechinhos só, tá? Então, o título desse texto, se alguém quiser depois olhar ele, o título dele é Ventura da Prece, aqui no Evangelho que eu tenho, tá? Mas ele tem um outro que eu peguei na internet que falava Felicidade que a prece proporciona. É um texto de Santo Agostinho. E esse texto inicia fazendo um convite para a gente. Ele fala assim: vinde vós que desejais crer. Então, está nos convidando. Se eu quero acreditar, então que eu venha buscar essa crença, essa fé, essa coragem de acreditar. Porque o título é Felicidade que a prece proporciona. A gente pode dizer diferente, a gente pode dizer coragem que a prece proporciona, porque a gente vai desenvolver a coragem se a gente tiver fé, confiança. Esse texto ele fala assim algumas coisas bem legais, bem bacanas, que eu acho importante a gente citar aqui. Ele fala assim que Deus, ele entrega os seus tesouros, ele entrega a nós os seus tesouros para o nosso benefício. E que a fé faz com que o nosso coração impulsiona a nossa alma ao arrependimento, e fala também que a prece é o orvalho divino. Então a prece não é aquela chuva torrencial que cai e lava tudo, é o orvalho que cai gota por gota e que vai hidratando cada uma das fibras das plantas. Então a prece, ela tem esse dom em nós, gota por gota, hidratar cada uma das nossas fibras, da nossa fé, da nossa coragem de seguir em frente no nosso dia a dia. Um outro trecho bacana aqui desse texto fala o seguinte: a vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos.
que os pobres humanos desconhecem. Então, nós, tá, aqui, enquanto encarnados, durante o nosso sono, a meditação, quando nós desencarnamos, a gente flui por aí, a gente viaja por aí, porque ele fala que a alma se desprende da matéria e rola pelos mundos infinitos. Quando a gente dorme lá no nosso sonho, é isso que acontece. Se a gente não está preparado, se a gente não fez uma oração, um bom pensamento antes de dormir, então o nosso espírito vai por aí e a gente não sabe para onde. De repente para os pesadelos, né? Então, se nós queremos ter uma noite de sono tranquila e abençoada, acordar no outro dia bem calmo e bom, né? Que façamos as nossas preces, que façamos as nossas orações, os nossos pedidos, e que a gente seja merecedor daquilo que pedimos. A prece, ela clareia a mente. Então, quando temos que tomar algumas decisões, quando temos que resolver as nossas coisas do dia a dia, né? As nossas pendências diárias, que a gente faça as nossas orações, os nossos pedidos, né? Para o nosso guia, para o nosso mentor, para que nos oriente, para que nos conduza, para que a gente possa ter uma boa resolução, para que a gente possa resolver as coisas da melhor maneira possível, de forma adequada, bom para todos. Porque tudo aquilo que a gente vai fazer tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o outro. Porque se eu resolver levar vantagem, então aí eu estou prejudicando alguém. Então eu estou sendo incorreto, injusto. Então a gente precisa aprender isso. Ter coragem de ser bom e honesto também, né? E aí a prece vai nos orientar vai nos conduzir para esse caminho. Então, quando a gente vai se deitar, que a gente tem esse hábito de fazer um pedido, de fazer uma oração, de elevar os nossos pensamentos com sinceridade, com amor no coração, para a gente fluir num sono tranquilo e a nossa viagem seja legal, o nosso sonho seja bacana, que a gente tenha uma noite abençoada toda vez. E esse capítulo ele fala sobre isso, sobre o poder que a prece tem. Esse capítulo do Evangelho, Pedi e Obtereis, fala sobre prece, o poder que a prece tem de atuar em nossa vida. No encerramento desse trechinho aqui de Santo Agostinho, fala o seguinte: carregai a vossa cruz. E aí nós pensamos logo que nós temos que ser um Chico Xavier da vida, né? Não, a nossa cruz é o nosso dia a dia, a nossa convivência em família, né? Com pai, com mãe, com esposo, com esposa, lá no nosso trabalho. Então essa é a nossa cruz. Que a gente consiga carregar essa nossa cruz com doçura e com alegria. Porque ele fala aqui: carregai a vossa cruz e sentireis as doçuras e as emoções que lhe perspassam na alma. Então que a gente faça isso no nosso dia a dia. Se vamos preparar o nosso alimento, façamos isso com alegria, agradecendo a Deus. Porque veja que você está colocando ali, quando a gente está lá preparando o almoço, por exemplo, nós estamos colocando ali as energias que vai alimentar as outras pessoas. Então, se eu colocar ali, se eu estou brava, se eu estou com raiva, eu estou desanimada, eu vou colocar ali essa energia e vai contagiar os demais. Então, que a gente observe isso, que a gente carregue a nossa cruz com alegria, com bons sentimentos, com boa vontade, porque isso é isso que importa no nosso dia a dia. Não interessa se a nossa vida é uma vida cheia de emoções ou se é uma vida simples, que a gente viva com alegria, com gratidão. E nós recomendamos, eu acredito que aqui também recomenda-se que se faça o Evangelho no lar. Lá no Centro Espírita Francisco de Assis a gente pede, né, que faça o Evangelho no lar, porque é uma forma de nós ancorarmos para a nossa casa boas energias, de nós atrairmos para o nosso lar uma convivência mais amorosa, mais saudável. Então a gente pede que se faça o Evangelho no lar. E aí tem um livro
de um livro do Chico Xavier, mas que foi ditado por André Luiz. E aí eu achei bacana porque eu resolvi falar sobre isso aqui agora, né, sobre esse tema aqui de prece. E esse livro, que é o livro, é Os Mensageiros, o livro, ele fala lá no capítulo 43 sobre essa questão da prece, sobre essa questão de preparar o ambiente antes de uma reunião espírita. Lá nesse capítulo, no capítulo 43, o título é Antes da Reunião, no livro Os Mensageiros. É o tema até inclusive do segundo filme, sobre os livros de André Luiz. E nesse capítulo ele fala sobre isso, que a espiritualidade, antes mesmo de abrir as portas da casa espírita, a espiritualidade já está no ambiente, preparando esse ambiente, preparando energeticamente, né, deixando tudo harmonizado, para que as pessoas, quando chegarem, possam ser recebidas pela espiritualidade, com energias positivas, com energia boa. Então é feito a limpeza energética do ambiente, para que todos que chegarem sintam-se em paz, sintam-se tranquilos e recebam as melhores energias. E aí eu achei bacana, porque ali a gente fez uma oração antes de nós iniciarmos, antes de vir para cá. Então também acontece isso, né? Uma harmonização. O Fernando falou sobre harmonização, né? Então é uma harmonização que é feita então agora nesse momento por nós encarnados, para que esse ambiente aqui da palestra, do estudo, da exposição aconteça de forma fluida, que todos possam estar bem, que todos possam sentir as harmonias do ambiente. Então isso é bem bacana. E aí então ele fala o seguinte sobre uma reunião espírita lá nesse livro. Ele fala assim: realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Então, o que é que nós temos que ter para poder desenvolver um bom trabalho na casa espírita? Devotamento e bom ânimo. Bom ânimo é o que? É boa vontade. Jesus, ele tem no Sermão da Montanha, ele fala sobre as bem-aventuranças, né? Que é o que? Nada mais é do que o bom ânimo. Ele fala assim: bem-aventurados os homens de boa vontade. Então, nós, se tivermos boa vontade, nós seremos então o bem-aventurado. E é isso que ele fala aqui no livro. O livro é ditado por André Luiz para o Chico Xavier, e o André Luiz, ele está numa viagem, num passeio pelo plano físico, visitando alguns ambientes, e ele visita exatamente uma casa onde acontece palestra, onde acontece estudos. E aí, nesse momento da visita, ele mostra para o André e para outra pessoa que está junto, que eu não me recordo agora o nome, como é que funciona. Então, que a espiritualidade chega primeiro e que ela faz a harmonização do ambiente, para que depois, quando chegarem as pessoas para participarem do estudo, para participarem do passe e de todos os momentos que a casa espírita oferece, já houve ali uma harmonização, um equilíbrio daquele espaço, daquele lugar. Então, a importância de respeitar isso, de respeitar o horário, de respeitar a casa espírita, de respeitar a equipe trabalhadora da casa e a equipe espiritual, que está sempre amparando, porque aqui, a nossa equipe espiritual está sempre nos amparando, mesmo que a gente não perceba. Quando a gente faz um pedido, quando a gente leva o pensamento e leva a nossa vibração, a gente é ajudado. Lógico que a gente vai receber aquilo que a gente é merecedor, porque não adianta eu querer coisas grandiosas se eu não faço o meu melhor. Então, quando eu dou o meu melhor, quando eu faço um bom estudo, eu vou ter uma boa fala. Se eu não faço um bom estudo, eu não vou ter uma boa fala. Então, a importância também de estar preparado, né? Nos prepararmos para as reuniões que vamos frequentar. Esse capítulo fala: pedi e obtereis, e assim,
Esse é um verbo que está no imperativo. O imperativo é um modo de falar quando é uma ordem, um pedido ou um convite. E nesse caso aqui, está fazendo um convite para a gente. Peça que você vai obter. Tenha humildade para pedir, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos pedir ou não, porque eu posso estar satisfeita com a minha dor, eu posso estar satisfeita com a minha situação, eu posso não querer estudar nada. Para que eu vou pegar um livro lá na biblioteca e vou estudar? De repente eu não quero. Então, isso é livre-arbítrio. Eu posso pegar o livro, fazer o estudo, ou eu posso não fazer. Então, a gente tem esse convite aqui: pedi e obtereis. Eu posso pedir e eu vou obter se for do meu merecimento. E aí ele segue falando aqui: os espíritos celestes acorrem. Isso fala de Santo Agostinho, no trecho aqui no item 23 do Evangelho, porque eu misturei as duas coisas, né? O Evangelho e a obra de André Luiz. Mas aqui no Evangelho ele fala o seguinte, nesse item aqui, ele fala assim: os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Então Deus, ele vai nos dar o que nós necessitamos de acordo com aquilo que nós merecemos, como fala lá na parábola dos talentos, né? Já repeti essa frase várias vezes, mas é para a gente ficar bem entendido disso, porque não adianta eu pedir grandes coisas se eu não me dedico. Grande bem faz a fé ao coração e induz a alma ao arrependimento e à prece. Então, a fé vai aliviar o nosso coração nos momentos de ansiedade. A gente vive agora, né, nessa época moderna e cheia de coisas. Muitas pessoas têm crise de ansiedade. Então a prece, ela vai ajudar a acalmar a ansiedade. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Como disse aqui Santo Agostinho, grande bem faz a fé ao coração, porque ela vai aliviar as nossas dores, as nossas frustrações, porque a ansiedade é o excesso de futuro, é a nossa preocupação com o amanhã. Então, se eu tiver fé, se eu fizer as minhas orações, eu vou conseguir equilibrar essa energia e eu vou conseguir então harmonizar a minha ansiedade. Nesse livro Os Mensageiros, mais adiante no capítulo 46, o título do capítulo é Aprendendo Sempre. O André Luiz fala sobre os pedidos, porque eu não sei como é que funciona aqui, desculpa, eu não perguntei também. Lá na Casa Espírita Francisco de Assis, a gente tem uma caixinha que coloca ali as orações, pedido de oração. Tem local que tem um caderno, né, que você faz o registro das orações. Então, assim, nessa história do livro aqui, ele fala que na mesa em que trabalhava lá a senhora, que chamava Dona Isabel, ela tinha os pedidos na mesa, os papeizinhos com os pedidos. E aí o André fala o seguinte: os pedidos que estão lá na mesa, ele pergunta, essas orações, né, esses pedidos que estão sobre a mesa, as pessoas recebem o que pedem? E aí então a resposta é dada pelo mentor, por aquela pessoa que está orientando o André nesse trajeto que ele está fazendo pelo plano físico. E ele fala o seguinte: recebem o que precisam. Então nós recebemos aquilo que nós precisamos. Nós colocamos lá na caixinha de oração o pedido de saúde, pedido de equilíbrio emocional, né? Porque ou o nosso problema é físico ou é emocional. Então a gente recebe aquilo que a gente precisa. E ele continua explicando: muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. Então vejam só, muitos querem o equilíbrio, a cooperação para que haja o equilíbrio, mas a espiritualidade não interfere na nossa individualidade. Então
se formos merecedores, se fizermos a nossa reforma íntima. Tem um livro ditado por Emmanuel que fala sobre reforma íntima, eu esqueci de pegar lá o nome do livro, mas ele fala, um dos itens, me parece que é o terceiro item da reforma íntima, é o respeito. Então é isso que a espiritualidade faz com a gente, ela nos respeita. Se eu quero mudar, se eu quero ajuda, eu tenho que primeiro melhorar, eu tenho que me tornar um ser humano melhor para que eu possa receber a ajuda da espiritualidade. E ele continua falando, ele fala o seguinte: a existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual, e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Então muitas vezes nós queremos, jogar o bingo e ganhar todos os prêmios. Não fizemos esforço nenhum, nem compramos a cartela. Então é sobre isso. O que é que eu estou fazendo como ser humano, como ser encarnado aqui, para eu me tornar uma criatura melhor? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, mas eu estou aqui de repente, muito relaxada, muito inconveniente, não estou estudando, não estou me esforçando nada, e eu quero colocar lá na oração, quero passar no concurso, eu não abro o caderno, eu não leio um livro, e eu quero passar, eu quero ser aprovado. Então, a lei do menor esforço, isso nos atrapalha muito, porque a gente quer vencer, e na primeira prova, porque daí nós passamos por provações, a gente passa todo dia por provações, lá no nosso lar, lá na nossa convivência social, no nosso trabalho. Na primeira provação, a gente já sai aos berros com a outra pessoa, a gente não sabe ouvir, não sabe conversar, já parte para a ignorância, como se diz. E aí a gente quer ser ajudado. Eu quero ser ajudado, eu sou merecedor, porque eu estou aqui fazendo a exposição do Evangelho, mas o meu coração, o que está no meu coração, o nosso Pai Maior sabe. A espiritualidade, ela nos visita, ela nos conhece. E aí então, se eu não consigo me tornar um ser humano melhor, como é que eu quero ser merecedor? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está cheio de bons conselhos. Ele é o roteiro sagrado, ele é o nosso manual de instrução. Tudo tem manual de instrução, O celular, o ar-condicionado, tudo que a gente compra lá, a geladeira, tem manual de instrução. E o Evangelho é o nosso manual de instrução. E ele nos diz, a todo instante, se a gente abrir aleatoriamente qualquer página, lá vai estar dando um conselho para a gente, lá vai estar tendo uma informação salutar. E nós então podemos ouvir ou não, podemos absorver ou não. Aqui falou, carregue a tua cruz, cuide da tua vida, não se mete na vida da nora, da sogra, da avó, da tia. Cuide. Lógico que nós temos obrigação, nós temos responsabilidade com os nossos filhos, com aquelas pessoas que a gente trouxe ao mundo, ou que a gente resolveu cuidar, Nós temos responsabilidade. A responsabilidade dos pais, lá no capítulo que fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual, fala sobre essa nossa responsabilidade de desenvolver o ser humano intelectual e moralmente. Então nós temos essa obrigação de ensinar os nossos filhos, ensinar as pessoas da nossa convivência a melhorar a moral e a melhorar o intelectual, porque as duas coisas têm que caminhar juntas. Não adianta só eu me tornar um cérebro ambulante e a minha moral estar lá embaixo. As duas coisas têm que estar par a par, andando juntas, caminhando juntas, porque senão não há evolução. Então é necessário. E o Evangelho, ele é o roteiro sagrado. Isso está falando lá no livro dos Mensageiros. Isso está sendo dito lá pelo mentor espiritual que está orientando o André Luiz na visita ao planeta. E se a gente olhar para o Evangelho, a gente vai ter as nossas respostas. Porque ali fala, carregue a tua cruz. Lá no trecho que fala sobre o órfão, sobre por que Deus permite que haja órfãos,
Por quê? Para que a gente tenha a oportunidade de fazer o bem, de ser caridoso, de doar o amor. Então, está cheio de bons conselhos no Evangelho. Basta que a gente tenha olhos de ver. É isso que fala também Jesus, né? Ler e pensar, o que é que eu tenho que aprender aqui? O que é que essa fala está querendo falar ao meu coração, ensinar para mim? E então, né, é relatado nesse livro a atmosfera no momento em que se realiza a exposição do Evangelho. E aí fala o seguinte, porque eles estão observando ali, né? Os espíritos estão ali à volta observando. E eles falam o seguinte: os desencarnados recebem as mensagens mais intensamente e com muito respeito, o que não acontece com os encarnados. Estes têm instabilidade de pensamento, ansiedade e preocupação com os afazeres domésticos que interferem na corrente vibratória. Então nós aqui, físicos, estamos aqui preocupados, né? Com o que é que eu vou fazer depois, com a janta, com, sei lá, lavar louça, o que é que eu vou fazer amanhã, e eu não estou muito ligado. E os desencarnados estão aqui, ouvindo e aprendendo com muito mais atenção do que a gente. E ele segue explicando que os colaboradores espirituais, todos aqueles seres de luz que vieram preparar o ambiente, eles estão ali tentando fazer com que toda aquela plateia daquela casa espírita que está sendo tratado no livro fiquem harmonizados, recebam as palavras e os ensinamentos de maneira que fique gravado nos seus corações. Ele fala assim: os colaboradores espirituais restabelecem o ritmo quando possível, despertando os dorminhocos, reajustando o pensamento dos invigilantes e neutralizando influências nocivas. Porque muitas vezes isso acontece com a gente, porque é normal, nós somos humanos, né? Eu sempre procuro falar sobre isso porque a gente acha que tem que ser perfeito agora, e não, nós temos assim muitas encarnações para melhorar, mas quando a gente está, por exemplo, numa reunião espírita, é normal que a gente não vá com a cara do expositor e a gente fale assim: esse chato vai falar, ou essa chata vai falar, não gosto disso, não gosto dessa pessoa. E aí a espiritualidade está ali tentando fazer com que a gente olhe para aquele expositor e mande uma boa energia, porque isso também interfere. De repente a pessoa se prepara, ela faz o estudo, e aí ela chega no momento de apresentar, de falar, e ela acaba se atrapalhando por conta da energia do ambiente. Então vocês vejam como é importante que a gente esteja bem, que todos estejam bem, para poder absorver todo o ensinamento de maneira bacana, de maneira inteira, para a gente não sair, né, muito doente do local, ou então sair mais cansado do que chegou, porque a gente chega cansado, né, trabalhando o dia inteiro, estou cansado, vou lá escutar alguém falar. Então a espiritualidade está ali, equilibrando as energias para que todas as pessoas do auditório possam estar ouvindo com atenção e absorvendo cada uma das palavras que são o orvalho divino. Lembra lá do texto de Santo Agostinho que falou: a prece é o orvalho. É todo dia que a gente vem aqui na casa, toda terça-feira nos encontros, todo dia que a gente vem para os estudos, a gente recebe um pouquinho desse orvalho divino que vai sendo absorvido pelas nossas fibras e vai nos transformando e vai fazendo com que a gente melhore cada dia um pouquinho mais. E ele conclui a fala dizendo o seguinte: é exigido da parte dos benfeitores da luz grande trabalho para dar assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores mantêm atitude receptiva e concentração. E isso acontece tanto no momento da exposição do Evangelho, como nos momentos de estudo. Quando a gente está fazendo o estudo na casa, muitas vezes a gente não está prestando atenção. Nos trabalhos de mediunidade, a gente também muitas vezes está distraído. Então a espiritualidade, ela vem ali e fica ali do nosso ladinho, né, fazendo
a imposição das energias, enviando boas energias para a gente poder ficar firme e forte e poder fazer um trabalho bem feito. E aí a gente pode então levar em conta aqui os ensinamentos de Francisco de Assis, que ele fala para a gente: Senhor, fazei-me instrumento. Então que a gente lembre dessa fala. Todo o restante da oração é maravilhosa, mas esse início eu acho que é importantíssimo, porque diz: Senhor, fazei-me instrumento. Então que a gente seja o instrumento da mudança, da melhora, da minha melhor versão, porque nós estamos agora na nossa melhor versão. Todo mundo fala isso, né? Então, o que nós fomos? Nem quero saber. Então que a gente seja a nossa melhor versão, que a gente seja instrumento de amor, de bondade, de caridade, porque Jesus, quando curava, ele não dizia assim: fui eu quem fiz. Ele dizia assim: a tua fé te curou, vai em paz, a tua fé te curou. Ele não dizia: vai lá e conta para todo mundo que fui eu. Então a gente tem que lembrar disso. Essa é uma fala muito importante, porque Jesus curava e dizia: vai e se mostra, vai e seja o exemplo, se mostra, seja o exemplo. Então, se eu estou aqui numa casa espírita, eu me transformo, eu sou um exemplo. Então eu tenho que ser lá fora esse ser humano bom e correto que eu sou aqui, lá na minha família, lá na minha casa, fazer a mudança lá no meu lar. Tem um livro bem bacana também, que eu tenho um trechinho aqui. O nome do livro é do Raul Teixeira, tá? Para uso diário. E no capítulo 4 desse livro, que fala sobre a prece no lar, ele fala o seguinte, no 6º parágrafo: a prece em casa é como a brisa leve, dúlcida e perfumada, desfazendo fétidos que se insinuam aqui ou ali. A iluminação da mente que ora, olha que bacana isso, a iluminação da mente que ora tem o poder de iluminar consciências e clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difícil aparência. Então, quando nós fazemos as nossas orações em casa, o nosso evangelho do lar não precisa ser uma coisa longa, né? Uma oração espontânea de apresentação, de iniciação, lê um texto do evangelho, faz um comentário, uma oração de agradecimento, fluidifica lá a sua aguinha e agradece. Então, não precisa mais do que 15 minutos para isso. E vai transformar a nossa casa em um lugar melhor. Vai resolver todos os nossos problemas de uma hora para outra? Não, porque os nossos problemas são de muitas outras encarnações. Então, é o orvalho divino que vai caindo gota a gota e transformando as nossas fibras. Se eu não consigo transformar o meu esposo, o meu filho, ou a minha mãe, ou minha esposa, eu consigo me transformar. E aí já é um começo. Tá? Então, que a gente possa, essa semana, absorver um pouquinho desse ensinamento de hoje, dessas orientações, que a gente olhe para o Evangelho com mais carinho, que quando lê um trecho do Evangelho, nem que seja só um parágrafo, que a gente reflita sobre aquilo que Jesus está ensinando ali. Porque aqui tem uma pesquisa muito grande de Kardec, tem as falas de Jesus, tem a maioria dos trechos aqui são de Mateus e Lucas. Então que a gente procure olhar para o nosso Evangelho quando a gente tiver uma situação para resolver, que a gente procure ler o Evangelho em casa, fazer o Evangelho no lar, porque as nossas preces vão transformar primeiro a nós. Então nós temos que ser um pouquinho egoísta nesse momento, né? Primeiro eu tenho que melhorar, porque eu melhorando, eu ajudo aquele que está ao meu lado. Então que a gente possa, durante essa semana, se for possível, tá? Reunir a família, fazer a nossa oração e abrir o coração, agradecer as alegrias e as tristezas, porque a gente não vai viver só de sorvete todo dia, né? A gente vai viver também de situações complexas para resolver. Então que a gente aprenda a agradecer. A gente agradece ao problema, aí vem uma solução bacana, tá? Então é isso. Eu agradeço pelo convite, eu agradeço a hospitalidade e que nós tenhamos uma semana abençoada, com a proteção de Deus, de Jesus e dos nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, cuidando de cada um. Gratidão.
Obrigada. Fazer a prece desse momento. Desculpem. Então vamos lá. Então vamos nesse momento levar o nosso coração a Deus e a Jesus. Vamos colocar no nosso pensamento, vamos colocar no nosso coração aquilo que nós necessitamos, aquilo que é a nossa busca nesse dia, nesse instante. Que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana cheia de harmonia e de paz. E que todas as questões emocionais possam ser resolvidas de acordo com o nosso merecimento. Que a gente possa agradecer a Deus e a Jesus, aos nossos mentores espirituais, que todas as energias possam então harmonizar o nosso ser, o nosso espírito e a nossa vida. Que assim seja. Gratidão a todos.